E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos para mais uma aula aqui, né, também assíncrona, para nós terminarmos, né, é, as... os conceitos relativos aos sistemas, né? E hoje nós iremos ver sistemas cardiovascular e respiratório, os dois na mesma aula. Então essa pode ser que dure um pouquinho mais, mas prometo não passar aí dos 35 minutos, beleza? Então vamos começar aí com o sistema cardiovascular. Então, o que é o sistema cardiovascular? O nome já fala, né? Cardio de cardia, de coração, e vascular de vasos sanguíneos, né? Então, o sistema cardiovascular ele vai interagir com todos os outros sistemas do organismo. Por quê? Porque vai ser justamente o sistema cardiovascular que vai fazer aí, né, o transporte de nutrientes, o transporte de sais, transporte de macromoléculas, envio de hormônios para os outros sistemas do corpo, né, vai facilitar aí processos de troca de gases, oxigênio, gás carbônico principalmente, também a liberação de excretas de modo geral para fora ou para outros lugares do corpo e também, né, estar relacionado aí com as células de defesa que formam um sistema específico que nós chamamos de sistema imune, que vamos ter aí as aulas síncronas para falar um pouquinho sobre esse sistema. E logicamente, né, o sistema cardiovascular, assim como todos, colabora aí, né, com a homeostase do corpo e também a manutenção da temperatura corporal. Aqui na imagem nós temos, né, uma esquematização do sistema cardiovascular, né? Temos aí o coração, né, e veias e artérias que formam toda essa vascularização do corpo para todas as regiões do corpo e todos os órgãos que formam a nossa estrutura fisiológica, tá bom? Bom, sistema cardiovascular formado por vasos sanguíneos e pelo coração. Vamos começar aí primeiro comentando um pouquinho sobre a questão dos vasos sanguíneos, né? Os vasos sanguíneos eles vão ser o quê? Uma rede de tubos, é como se fosse um grande encanamento, que é por onde o sangue circula e é distribuído por todo o corpo. Quando pensamos aí no vaso sanguíneo, né, a gente pode pensar em três tipos de tubos que vão formar nessa grande tubulação. Um deles são as artérias, o outro são as veias e uns tubos menores, uns túbulos, né, bem pequenininhos que vamos chamar aí de capilares ou vasos capilares. As veias, né, e as artérias são aqueles que possuem maior calibre, maior diâmetro, enquanto os capilares vão ter um menor diâmetro. E temos aí, né, algumas artérias, né, e algumas veias que são super importantes, né? Em relação à veia, temos a cava sendo extremamente importante dentro do processo, né, sobretudo de troca de gases, e a aorta, né, sendo uma das artérias também mais importantes aí e que estão intimamente integradas, né, e diretamente interligadas ao coração, tá bom? Já as arteríolas, né, e os capilares, que são esses vasos capilares pequenininhos, né, um diâmetro muito curto, vão formar aí cerca de 7%, olha só, da circulação, né, sanguínea dentro da fisiologia humana e vão ser importantes devido à sua característica de integração em relação, né, a esses componentes maiores, né, as veias e as artérias. Bom, falando um pouquinho de artérias, né? A gente tem aí, né, uma composição um pouquinho mais espessa do cano. Olha só como que é mais espessa se comparada às veias. E nem vamos comparar aí o capilar porque é injusto, né? E se a gente fala aí de artéria, estamos falando aí, né, de uma estrutura que é formada principalmente por tecido muscular que é muito elástico. Se distende e se contrai bastante. Isso é super importante porque garante, né, o envio do sangue oxigenado para o corpo. Em comparação às veias, que não são tão elásticas não, elas são bem mais resistentes. Já quando a gente pensa aí, né, na parede dos vasos capilares, dos capilares, a gente vai ter, né, uma parede muito fininha, né, com um diâmetro também super pequeno em comparação à artéria e veia. E essa camada aqui, né, finíssima de célula, vai ser a que permite, né, a troca de substâncias do sangue para as células, das células, dos órgãos, sistemas, né, para o sangue e tudo mais. Já em relação às veias, né, temos aí, como eu já disse, uma parede mais fina. O transporte, né, sanguíneo aqui, ele vai ser mais lento, porque se não tem tanta contração, então quer dizer, a gente vai ter toda uma pressão aí externa
fornecendo essa movimentação de modo efetivo e predominante, em comparação às artérias, que conseguem fazer contração e distensão, porque são formadas por tecido muscular, então conseguem ter aí, né, uma pressão originada por elas mesmas, tá bom? Outra coisa importante é que temos válvulas, né, que vão fornecer aí uma direção do sangue única, ou seja, o sangue aqui vai ter uma direção que vamos chamar, né, dentro da nomenclatura, de unidirecional. Ou seja, segue apenas em uma direção, não faz retroversão. Agora falando um pouquinho do coração, né, que é basicamente uma bomba. O coração ele vai ter aí cerca, né, do tamanho do punho da pessoa fechado. Ele está situado, né, na caixa torácica, atrás do osso externo. Então vai uma cabeça na pessoa, o pescoço dela aqui esse quadrado o abdômen e a região torácica, né? O coração ele fica nessa região central, um pouquinho sempre mais à esquerda, tá bom? E aí, né, vai ser justamente o coração, esse órgão tão importante que vai fazer o bombeamento do sangue. Então o sangue que chega dos tecidos para o coração, né, para realizar a troca gasosa, e o sangue que sai do coração já oxigenado para ser enviado para o corpo. O coração ele é formado de tecido muscular, por isso que nós também podemos chamar o coração de miocárdio, mio de músculo, cárdia de coração. Esse músculo, né, é um músculo estriado cardíaco e que vai ter forte relação com cálcio, forte relação, né, com todos os processos de contração e distensão para esse processo de bombeamento acontecer. As artérias, que vamos chamar aí de artérias coronárias, elas vão levar o sangue com nutrientes e oxigênio para o tecido do miocárdio. Já as veias coronárias, elas vão recolher o sangue com gás carbônico e várias outras excretas que vão ser liberados pela circulação pequena. Circulação pequena que é relativa ao coração e aos pulmões. Então temos aí as veias, né, que vão trazer o sangue cheio de gás carbônico para o coração e que vai integrar aí nos pulmões para esse gás carbônico sair. E temos as artérias, né, que eu até desenhei errado aqui, deixa eu apagar aqui para corrigir. Temos aí as artérias que vão ser justamente esses vasos sanguíneos que vão liberar o sangue agora oxigenado para os tecidos. Já as artérias coronárias, elas trazem o sangue, né, oxigenado e com nutrientes para o próprio tecido cardíaco, que também precisa de nutrientes e oxigênio. Uma loucura, né? Quando pensamos, né, no coração como uma bomba, a gente pode dividi-lo, né, em algumas coisas, em algumas características que são importantes. Como, por exemplo, as câmaras que o formam, né? Então vou desenhar aqui uma linha amarela para dividir e facilitar para a gente. O coração humano possui 4 cavidades, também chamado de 4 câmaras cardíacas. Quem são essas câmaras, né? Nós temos aí os átrios, tanto o átrio direito quanto o átrio esquerdo, e temos os ventrículos, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. O que eu quero que vocês prestem atenção em relação aos átrios, né, e aos ventrículos? A formação de músculo existente nessas regiões. Observem que o ventrículo esquerdo, a camada muscular é muito maior do que a do ventrículo direito. E por quê? Porque essa camada muscular espessa faz com que a gente tenha um bombeamento bem mais forte no ventrículo esquerdo. Isso é importante. Por quê? Porque vai ser do ventrículo esquerdo que nós vamos ter a liberação do sangue oxigenado para o corpo. A pressão deve ser muito maior para conseguir fazer todo esse mecanismo de envio desse sangue oxigenado para o corpo. Então, uma parede, né, muscular mais espessa garante esse processo. O coração ele funciona como se fosse realmente uma bomba, na verdade como se fossem 2 bombas. E é importante a gente entender o porquê que são 2 bombas e vamos ver isso nos próximos slides. Mas ele funciona justamente como uma bomba que vai se contrair e vai se relaxar. Para quê? Para garantir o bombeamento do sangue pelos vasos sanguíneos. Quando o coração ele se contrai, a gente chama essa fase de sístole. Enquanto quando ele relaxa, se distende, nós chamamos essa movimentação de diástole. E também é importante aqui dizer que os átrios eles se comunicam com os ventrículos
por meio de estruturas que vão ser chamadas de válvulas. A válvula direita, por exemplo, que é chamada de válvula tricúspide, e a válvula esquerda, que também é chamada de válvula bicúspide ou mitral, é que faz com que, voltando aqui no nosso slide, o sangue saia do átrio direito para o ventrículo direito e saia do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Então, olhem só isso daqui, ó. A gente está falando dessas válvulas aqui, ó, onde eu estou passando com essa caneta aqui azul. Então, ó, nós temos o átrio direito. O átrio direito, ele vai ter essa válvula chamada tricúspide. Então, é como se eu tivesse 1, 2, 3 membraninhas, né, que vão fornecer a passagem do sangue de modo unidirecional, do átrio direito para o ventrículo direito. Enquanto aqui, na região, né, nessa câmara que é formada por átrio esquerdo e ventrículo esquerdo, temos a válvula bicúspide, né, 2 raminhos aqui, também chamada de válvula mitral, porque lembra a mitra, né, que é aquele chapéu que os bispos católicos, apostólicos romanos usam. Que vai fornecer também a passagem do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo do sangue de modo unidirecional. Essas válvulas, elas impedem que o sangue saia de ventrículo e vá para átrio. Isso daqui também é importante para manter a homeostase do corpo. Ó, quando os ventrículos se contraem, eles vão impulsionar o sangue para onde? Para as artérias. Mas aí a gente tem uma diferença que é primordial. E para isso eu vou apagar os rabiscos que eu fiz aqui nessa imagem de coração para explicar para vocês. Tanto o ventrículo direito quanto o ventrículo esquerdo vão estar relacionados com a ligação, né, das artérias aos outros sistemas, né, da grande ou pequena circulação. O ventrículo direito impulsiona o sangue para a artéria pulmonar. A artéria pulmonar leva gás carbônico do sangue venoso para os pulmões, gás carbônico para ser liberado. Tudo bem? Então, o ventrículo direito vai para a artéria pulmonar. Então, aquele negócio que veia é sangue venoso, rico, né? Aqui, ó, veia, sangue venoso, rico em gás carbônico. E artéria é sangue arterial, rico em gás oxigênio, é 99% das vezes correto. Porque estamos falando, né, dentro desses conceitos, né, da grande circulação, da circulação do corpo. Mas quando a gente entra aqui na pequena circulação, que é referente ao coração e aos pulmões, isso se modifica. A artéria pulmonar leva sangue venoso para os pulmões, para o gás carbônico sair. O gás carbônico sai desse sangue e o oxigênio que nós inspiramos entra. Oxigênio que vai oxigenar esse sangue e aí esse sangue passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, sangue oxigenado, e aí a partir do ventrículo esquerdo temos o envio desse sangue arterial, desse sangue, né, rico em oxigênio, para a aorta, para a carótida, enviando aí esse sangue oxigenado para o corpo, tá bom? Beleza, vamos voltar aqui no nosso slide. Então, ó, ventrículos impulsionam sangue para as artérias, ok? Isso daqui é muito, muito, muito importante. E a gente consegue perceber, né, a expansão das artérias quando a gente fecha, né, o punho, ou quando a gente fecha, né, a circulação nas mãos, no antebraço, e é bem interessante. E é justamente, né, essa pressão que é causada, né, pelo movimento de sístole dos ventrículos e diástole dos ventrículos, que nós vamos chamar aí de pulsação ou pulso arterial. É essa expansão, né, relativa a esses vasos sanguíneos. E aí a gente consegue contar aí, né, essas pulsações são causadas por esses movimentos e é o que nós vamos chamar aí de BPM, né, batimentos por minuto, que tem que estar regulado. Entrando num assunto que a gente já entrou, né, de modo mais informal, a questão da circulação.
Então a gente vai ter aí a circulação sistêmica, que vai levar o sangue rico em oxigênio para os tecidos e vai trazer, né, ao coração o sangue pobre em oxigênio, mas um sangue rico em gás carbônico. Então observem que, nesse caso da circulação sistêmica, a gente vai ter as veias levando esse gás rico em gás carbônico, esse sangue rico em gás carbônico, para o coração. Sangue rico em gás carbônico que vai, deixa eu até pegar outra caneta aqui, que vai do átrio direito para o ventrículo direito, para a artéria pulmonar, no qual esse sangue rico em gás carbônico é enviado para os pulmões. Esse gás carbônico ele sai, fazendo com que o sangue fique pobre em qualquer tipo de gás, mas quando nós inspiramos, né, mas quando a gente expira, né, a gente libera esse gás carbônico, e aí quando a gente inspira, a gente vai absorver, né, gás oxigênio, que vai oxigenar esse sangue. Esse sangue ele vai entrar novamente, né, para o coração, passando pelo átrio esquerdo e pelo ventrículo esquerdo, e pelo ventrículo esquerdo é enviado para a carótida e enviado para a aorta. A aorta que vai ser a artéria que vai enviar esse sangue para o corpo de modo geral, enquanto a carótida vai enviar esse sangue oxigenado para a região do encéfalo. Vamos de novo para a gente pegar muito bem esse conceito que é muito importante. Vou colocar aqui, nesse caso, um canetão verde agora. Então observem, todo sangue venoso, sangue rico em gás carbônico, ele sai das veias e ele vai para o coração, chegando aqui no átrio direito. No átrio direito, a gente vai ter o envio desse sangue venoso para o ventrículo direito. No ventrículo direito, vamos ter aí o envio pela artéria pulmonar desse sangue rico em gás carbônico para os pulmões. No processo de expiração, nós liberamos este gás carbônico. E no processo de inspiração, nós pegamos gás oxigênio. Esse sangue, que antes era venoso, agora ficou sangue arterial, rico em oxigênio. Esse sangue é enviado para as artérias, para o átrio esquerdo, passa pelo ventrículo esquerdo e do ventrículo esquerdo vai tanto para a carótida quanto para a aorta, enviando sangue oxigenado tanto para o encéfalo, no caso das carótidas, quanto para o corpo de modo geral, no caso da aorta. E aí esse sangue é enviado para o fígado, intestino, para os rins e para todos os outros sistemas do corpo. Aqui temos uma definição um pouquinho mais explicada, né, escrita, em relação a tudo que nós falamos dessa circulação, tá bom? É importante que vocês deem uma olhada para fixar aí essas questões. E o que a gente falou aí, né, do sangue venoso chegando, né, no átrio direito e ventrículo direito, indo por artéria pulmonar para os pulmões, e aí a liberação de gás carbônico, a entrada de gás oxigênio, né, e aí indo para o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, indo para a carótida e para a aorta, é o que nós chamamos aí de circulação pulmonar, tá bom? Isso daqui também é muito importante vocês saberem. E aí temos uma definição que é importante, para vestibular é muito importante, gente, que é o conceito de hematose, né? Então, olha só, na hematose, o sangue dos capilares, ele perde gás carbônico, recebe oxigênio dos alvéolos, né, dos pulmões, e transforma, né, esse sangue em sangue oxigenado. Então, esse processo, né, de saída de gás carbônico e entrada de oxigênio é o que nós chamamos de hematose, tá bom? E isso daqui é muito importante para manter todas as questões de regulação de homeostase do corpo de modo adequado. Homeostase. Porque se isso é alterado, podemos ter situações aí chamadas de acidose ou alcalose. Que são diminuição, no caso da acidose, e aumento do pH sanguíneo. E por que isso é importante? Porque o pH sanguíneo, ele precisa ficar ele precisa ficar, né, por volta ali de 7,40, no máximo com oscilações de 0,02. Menor que 7,38 ou maior que 7,42 podem levar
o ser humano à morte. É por isso que a hematose é importante de manter. Situações de acidose e alcalose são complicadas quando a gente tem oscilações maiores que 0,02. Em relação à pressão arterial, né? O coração, né? Quando o coração impulsiona o sangue, o que acontece é a gente tem aí um aumento da pressão, né? Das paredes dos vasos sanguíneos, sobretudo das artérias, porque são elas que possuem, né, essa elasticidade. A pressão máxima é quando a gente tem a sístole ventricular. Então, ó, o coração está aqui. A gente tem, vou dividir ele em 4, tá bom? Ó, a gente tem aqui átrio direito, átrio esquerdo, átrio... Opa, errei aqui, gente. Mil desculpas. Deixa eu desenhar aqui de novo para facilitar nosso desenho, porque eu errei os nomes, tá bom? Deixa eu colocar aqui em vermelho de novo. Então, vamos desenhar o coração, ó. Vou desenhar assim, certinho, na linha, ó. Tá dividido aqui já, vou dividir mais um aqui. Então a gente tem aqui átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. As contrações de ventrículo, ventrículo direito que envia o sangue venoso para as artérias pulmonares, e a contração do ventrículo esquerdo, sobretudo do ventrículo esquerdo, porque ele é formado por uma camada mais espessa de músculo e que vai enviar o sangue rico em oxigênio para o corpo, é aonde nós temos uma pressão máxima sendo originada. E vai ser justamente essa pressão máxima, que é originada no processo de contração de sístole do ventrículo, sobretudo do esquerdo, que vai fazer com que a gente tenha aí, né, essa pressão que é definida como pressão sistólica. Né? Enquanto a pressão mínima, que é uma pressão diastólica, vai ocorrer quando? Quando o ventrículo ele relaxa. Quando ele contrai na sístole, a pressão é máxima. Quando ele relaxa, a pressão é mínima. E é isso que vai dar, né, aquele conceito de pressão arterial. Então, por exemplo, uma pressão de 120 por 80 miligramas de mercúrio, lembrando, né, milímetros, desculpa gente, milímetros de mercúrio, que vocês veem aí nas exatas, né, na física principalmente, é uma pressão que nós consideramos como estável, né? Até porque o sistema, né, cardiovascular é como se fosse um tipo de, como que eu posso dizer, um tipo de encanamento mesmo. Se você aumenta muito essa pressão, o encanamento pode rachar, né? Se você diminui muito a pressão, o que pode acontecer? Pode colapsar esse encanamento. Então é a mesma coisa aqui. Quando falamos de pressão arterial 120 por 80, né, ou 12 por 8, a gente está falando de uma pressão o quê? Pressão sistólica, que é maior, e pressão diastólica ventricular, que é a menor. Pressões acima, deixa eu apagar aqui para facilitar eu escrever aqui um negocinho importante para vocês. Pressão acima de 14, 140 no caso, né, por 90, pressões consistentes, né, há mais de um mês, de 140 por 90 milímetros de mercúrio, caracterizam a pessoa como hipertensa. Isso, de novo, pode causar, como encanamentos, né, problemas aí na circulação da pessoa. Então, 120 por 80 é a pressão adequada, tá bom? Não quer dizer que pressão 11 por 8 ou pressão 10 por 8 é uma pressão ruim, não. 12 por 8, uma pressão 12 por 8, é a pressão máxima que você pode considerar como ótima. Acima disso, a gente tem que ficar monitorando para ver o que vai acontecer. Acima de 140 por 90, 14 por 9, por mais de um mês, já pode caracterizar uma pessoa como hipertensa. Coisas importantes, né, sobre o coração, agora suas estruturas. O coração ele possui uma região aqui, né, no nosso átrio direito, que é chamada de nódo sinusial, tá? Ou nó sinoatrial, que é chamado aí, né, de marca-passo cardíaco. Lógico, o sistema nervoso central ele vai atuar aí nos processos de aumento ou diminuição dos batimentos cardíacos. Mas os batimentos cardíacos são gerados por esse nó sinoatrial. Ele é independente do sistema nervoso. É por isso que, por vezes, pessoas que possuem morte cerebral já diagnosticada, né, já colocada ali, a pessoa morreu. É por isso que, por vezes, o coração da pessoa continua batendo. Isso não quer dizer que a pessoa vai voltar. Isso apenas quer dizer que ela possui, como todo ser humano, o nó sinoatrial, que é o marca-passo do coração, fornecendo ainda os batimentos. Mas se o sistema nervoso, se o encéfalo, se o cérebro teve morte decretada, a pessoa, infelizmente, veio a óbito. E vai ser esse nó sinoatrial
que é formado por células, vamos colocar os termos aí, né? Células autoexcitáveis, que vai fornecer o sinal para que o coração contraia, principalmente depois de estenda, tá? E esse sinal é devido à modulação por cálcio. O cálcio, ele é o nosso sinal aqui que faz com que as células autoexcitáveis do nó sinoatrial enviem esse sinal para toda a estrutura muscular do coração, fornecendo aí as contrações, tá bom? O que é o sopro, gente? O sopro no coração, né? Já falando um pouquinho em relação às disfunções que podem ocasionar aí no nosso sistema cardiovascular, ele vai ser, né, um ruído que pode ser ouvido, ou melhor, que pode ser auscultado, né, quando o médico, ou quando o enfermeiro, ou quando um profissional da saúde coloca, né, o estetoscópio para escutar, né, os sons do coração e da circulação de modo geral, quando ele consegue identificar esse ruído no peito durante um exercício físico. E o que pode ser, né, o sopro? Ele pode estar relacionado com algum problema nas válvulas cardíacas, tricúspide, bicúspide, ou, por exemplo, uma passagem, né, reduzida devido a algum defeito nessas válvulas, ou quando a válvula não fecha direito e deixa o sangue voltar, fazer essa retroversão do ventrículo para o átrio. Mas lógico, né, é importante dizer que o sopro, ele não vai ser uma doença, mas ele pode indicar que pode haver alguma coisa estranha no coração e é bom dar uma verificada para ver o que está acontecendo. O que seria a aterosclerose? A aterosclerose é a formação de placas de gordura por um hábito alimentar não muito legal, ou seja, com uma alta ingestão mantida por muito tempo de lipídios, no qual a gente vai ter aí a formação, né, dessas crostas de gordura nos vasos sanguíneos. Só pensar em um encanamento de pia. Se a gente despeja gordura, o que é errado, não pode despejar gordura na pia, mas se a gente despeja gordura na pia por muito tempo, a gente vai ter na formação de crostas de gordura, o que impede a passagem de água. A gente tem que limpar, colocar diabo verde para melhorar ali, né, a passagem de água pelo encanamento. A mesma coisa é aqui no nosso corpo. Pode haver, devido a um mau hábito alimentar, a formação dessas crostas de gordura nos nossos vasos sanguíneos, o que pode impedir a passagem de sangue. E se a gente tem um impedimento da passagem de sangue por um vaso, a gente pode ter uma dilatação e até mesmo um rompimento do vaso, o que pode causar a hemorragia interna, né? E isso daí é definido como trombose. E se isso acontece no cérebro, logicamente, não só devido à aterosclerose, pode ser alguma outra condição, a gente vai chamar aí de acidente vascular cerebral, ou AVC. Olha aqui a trombose. A trombose está associada, né, com as questões de aterosclerose, mas ela pode ocorrer por vários outros motivos, tá bom? É por isso que a gente define a aterosclerose específico para a gordura e a trombose, né, esse impedimento da passagem de sangue, independente da situação, tá bom? O que é a trombose? É justamente esse impedimento. Ela pode ser causada pelo quê? Por questões gênicas relacionadas à genética da pessoa, por questões ambientais, como poluição, tabagismo principalmente nesse caso, e também para pessoas que tomam anticoncepcional em pílula pelo anticoncepcional. Lógico que uma porcentagem muito mais baixa do que essas outras, tá bom? Anticoncepcional. E aí isso pode ter muitas implicações. Se ocorre em veias, né, em veiazinhas externas, a gente vai ter aí a formação de varizes, né? Mas se isso ocorre em alguma veia ou em alguma artéria de alto calibre, aí sim isso pode ocasionar aí disfunções muito complicadas. Ah, e uma coisa importante, né? Trombo também está relacionado, né, só voltando aqui no slide, com as questões das plaquetas, tá bom? Então, a gente vai ter aí tudo isso relacionado a esse processo. Olha só aqui, ó, sensação de queimação, né, de queimadura nessa região, varizes aparecendo bastante, tá bom? E de novo, né, isso pode causar entupimentos, como a gente já comentou aqui, né, que é uma complicação grave que também pode causar morte súbita, assim como a aterosclerose.
O que é um infarto, né? De novo, só finalizando aí essas partes relativas a disfunções. O infarto é quando o coração tem o fluxo sanguíneo bloqueado por alguma coisa, aterosclerose, por tromboses e etc e tal, tá bom? Fazendo com que ele fique um tempo sem funcionar. Se ele fica um tempo sem funcionar, a gente vai ter aí a morte do tecido, porque esse tecido é um tecido que precisa de muita energia e muito oxigênio para funcionar. Se fica por alguns minutos, o tecido começa a necrosar. Então, o infarto vai ser justamente isso. E se o tecido ele morre, né, pode causar aí, né, disfunções que a pessoa pode até precisar de um transplante, né, de coração, que é muito complicado, mas de modo geral, dependendo da categoria do infarto, ele pode ser realmente fulminante, ele pode ser súbito, ele pode levar a pessoa a óbito, né, em poucos minutos ou horas. Aqui eu já falei de hipertensão, tá bom? Então eu vou passar essa parte, porque a gente já viu, depois tem uma olhada aqui no textinho. E também já falei das questões relativas ao AVC, né? Que é um trombo aqui formado por gordura ou por, né, plaquetas, que pode causar a ruptura, né, de alguma artéria no cérebro. Isso pode causar hemorragia interna e pode te causar, né, falência aí cerebral e morte cerebral. E é isso o geral desse sistema cardiovascular. E como o sistema respiratório ele está muito relacionado, né, com o sistema cardiovascular, vamos conversar um pouquinho sobre ele agora. O sistema respiratório ele vai ser, né, esse conjunto de órgãos que vai ser responsável pelo quê? Pela absorção do oxigênio do ar e pela eliminação do gás carbônico que é formado pelas células no processo de respiração celular, tanto anaeróbica quanto aeróbica. As estruturas que formam o sistema respiratório, né, são poucas, mas são importantes. Temos aí as cavidades nasais, né, no nariz, temos a faringe, temos a laringe, que atuam de modo integrado, temos a traqueia e temos os brônquios. Então, o ar, de modo geral, ele entra aqui pela cavidade nasal, ele passa pela faringe, ele passa pela laringe, vai aqui na região da traqueia, é enviado para os pulmões, no qual a troca de gases, conforme vimos no sistema cardiovascular, acontecendo nos pulmões, relativo à circulação pequena, né, coração-pulmão, e esse gás carbônico que foi já produzido pelo corpo está aqui, é captado aqui, né, e enviado para fora pela boca e pelo nariz. Então é esse o processo que ocorre aí no sistema respiratório, que vamos ver um pouquinho mais detalhado agora. Vamos dar uma olhada aqui no nariz, né? A cavidade nasal, ela possui várias terminações nervosas, elas percebem odores, né, cheiros, e logicamente umedecem, aquecem e filtram o ar, o que é muito importante. O ar não pode entrar muito gelado, então isso é muito importante. E vai filtrar, né, devido aos pelos que nós temos aqui, ao muco que nós originamos também na cavidade nasal, o que é muito importante nessa proteção contra patógenos e contra alérgenos, né, de modo geral. Tudo isso, de modo bem específico, fica retido aqui nessa estrutura da cavidade nasal. O ar ele vai entrar justamente por aqui e vai seguir aí para a faringe. Temos então da faringe e da laringe esse ar seguindo em direção às próximas estruturas. A faringe, né, é uma região que é comum ao tubo digestório e ao sistema respiratório, é a primeira parte. Enquanto a comida passa da faringe, né, para o esôfago, a gente vai ter aí o ar passando da faringe para a laringe, que é protegida por várias peças de cartilagem, né, e que possuem também as pregas vocais, que quando o ar passa por elas, né, através de uma movimentação específica da boca e da língua, geram a produção da voz dos seres humanos. Esse ar sai aí da laringe e vai para a traqueia. Traqueia, que é uma região que começa a se dividir após o seu término. Então, uma traqueia dá origem a 2 brônquios. Cada um desses brônquios dá origem a vários bronquíolos. E cada um desses bronquíolos terminam em muitos saquinhos, né, nas suas pontas, que vamos chamar aí de alvéolos. Então, essa estrutura aqui é a estrutura no qual o ar que nós inspiramos passa até chegar nos alvéolos, que são aqueles que realmente realizam, né, a captação do oxigênio para a administração dele no sangue,
para distribuição para o corpo e que coleta gás carbônico que segue em direção oposta, ou seja, dos alvéolos, né, para os bronquíolos, dos bronquíolos para os brônquios, dos brônquios para a traqueia e da traqueia para os sistemas superiores, para esse gás carbônico ser liberado. Os pulmões, eles ocupam aí, né, o espaço de toda a caixa torácica, eles são gigantescos, né? Então aqui, ó, a traqueia, né, os brônquios, ó, um brônquio, dois brônquios, né, um para cada pulmão, e aí aqui a gente tem os bronquíolos, né, e em cada bronquíolo desse daqui a gente vai ter muitos, dezenas de alvéolos, né, que são esses saquinhos que vão fazer essa troca gasosa de modo efetivo. E são eles que garantem aí o processo de hematose sanguínea. Tá bom? Hematose sanguínea eu sei que é redundante, mas é importante vocês entenderem que é no sangue. É hematose, heme, né? Sangue. E falando agora um pouquinho melhor sobre a hematose, né? A hematose é essa troca gasosa que ocorre. E que ocorre aonde? Nos alvéolos pulmonares. O sangue venoso, ele entra no alvéolo, liberando gás carbônico, ou seja, a hemoglobina ela fica sem nenhum gás e o oxigênio que a gente acabou de inspirar se associa à hemoglobina, o que faz com que esse sangue fique rico em oxigênio e esse sangue segue em direção aos processos aí relativos à circulação. Então, processo de hematose. O processo de inspiração e expiração ocorre principalmente devido às estruturas musculares presentes nessa região, sobretudo ao diafragma, que é esse músculo aqui, né, de baixo dos pulmões, e aos músculos intercostais, que são os músculos que ficam acima aqui, né, dessa estrutura dos pulmões. Eles que vão fazer com que a nossa caixa torácica ela se amplie e ela se distenda, fornecendo aí, né, a entrada de ar, né, e o processo de inflação dos pulmões e o processo de deflação dos pulmões depois que a gente expira. Então isso só ocorre devido a esses músculos, essas estruturas musculares fornecendo esses processos de contração e de extensão, né, que fazem com que os pulmões consigam inflar e desinflar de modo bem específico e de modo importante, que garanta a pressão também muito bem determinada para que esses processos ocorram. O movimento de entrada e saída de ar, né, é chamado de ventilação pulmonar. Isso daqui é importante também, são um terminho simples, mas que é muito importante saber. A gente pode prender, né, a respiração por alguns segundos, né, ou até mesmo por alguns minutos. Isso de modo voluntário. A gente consegue controlar até certo modo a nossa respiração, mas boa parte, né, do movimento vai ocorrer aí de forma involuntária. Por quê? Porque o bulbo, essa região aqui, ó, e a ponte vão ser as estruturas nervosas que vão estar relacionadas com essa movimentação involuntária, né, de alguns padrões vegetativos do corpo. Então a salivação e até mesmo a respiração é muito bem regulada involuntariamente pelo bulbo e pela ponte, que são estruturas do sistema nervoso central. Olha só aqui, ó, o bulbo ele vai controlar a inspiração e expiração e a ponte influencia na frequência e na profundidade da ventilação. Aqui também é importante a gente dizer que à medida que essa concentração de gás carbônico no sangue aumenta, se a gente segura, por exemplo, a respiração, né? Quando a concentração de gás carbônico aumenta, porque não está tendo liberação desse gás carbônico, o pH do sangue ele vai diminuir, porque esse gás carbônico em contato com a água, ele vai formar o quê? Ele vai formar ácido carbônico, aumentando a quantidade de íons H+, que pela definição química de Arrhenius é o que está relacionado com os ácidos. Isso faz com que a gente tenha uma diminuição, né, do pH do sangue e isso pode dar uns BOzinhos, mas aqui é importante dizer que quando isso acontece, né, os nossos neurônios que estão localizados aqui na região do bulbo, eles vão enviar impulsos, né, nervosos ao diafragma e aos músculos, né, que formam aí a caixa torácica, fazendo com que eles se contraiam. Por isso que a gente não consegue segurar, né, a respiração por muito tempo, porque a gente tem um envio involuntário dessa resposta de contração para fazer com que a gente libere, né, de modo efetivo esse gás carbônico formado.
E é por isso que a gente também tem um aumento aí da frequência e da intensidade de movimento respiratório quando a gente corre, né? Por exemplo. Porque quando a gente corre, a gente está hiperventilando, o que também faz com que haja uma diminuição aí do pH. E, logicamente, um controle nervoso vai acontecer de modo involuntário para tentar regular esses processos que estão acontecendo. O que seria aqui no caso a laringite, né, que está relacionado ao sistema respiratório, né? Seria a inflamação da membrana da laringe. Pode fazer aí com que haja uma inflamação, logicamente, das pregas vocais e faça com que a gente fique aí com a voz, né, meio áspera, meio rouca, né? E geralmente ela não dura muito tempo. Contudo, isso pode causar danos às cordas vocais. Vide aí o Axl Rose, né, que devido à exaustão de suas pregas vocais da região da laringe, né, tem aí aquela voz totalmente diferente daquela voz muito boa que ele tinha há uns 30 anos. O enfisema, né, que é uma doença caracterizada na classe das DPOCs, né, DPOC, DPOC é errado falar, mas DPOCs, né, são doenças, as DPOCs são doenças que se relacionam, né, com a destruição ou diminuição da função dos alvéolos. E a enfisema faz parte, né, dessa classificação de doenças pulmonares obstrutivas crônicas. E no caso da enfisema, a gente tem uma causa principal, que é o tabagismo, né? Ou seja, o alcatrão, a nicotina principalmente, né? Alcatrão, nicotina, que vão causar, escrevi errado aqui, escrever micotina, mas é nicotina, que vão causar aí, né, a destruição dos nicotina, eu sou disléxico, gente, que vai causar aí a destruição dos alvéolos. E essa destruição dos alvéolos faz com que eles não realizem mais a troca gasosa. Então a gente vai tendo aí a perda substancial, conforme o tempo passa, da capacidade pulmonar. Isso causa aí, logicamente, aqueles sintomas muito específicos, né? Falta de ar, sensação de afogamento. É uma doença bem complicada, gente. Então evitem ao máximo, redução de danos. A asma, já por si mesma, né, ela vai ser uma doença inflamatória crônica, né, e que é bastante comum em crianças, sobretudo em crianças que vivem em regiões mais secas. E os principais, né, sintomas que são relacionados à asma são de chiado ao respirar, né, aperto no peito, tosse seca e uma respiração curta e rápida. A asma é muito causada, né, às vezes por alérgenos, né, então por coisas que podem causar alergias, mas também pode estar relacionada com características, né, deixa eu colocar aqui, autoimunes, ou seja, o corpo ele está atacando ele por algum motivo que pode ser específico ou não específico. E aí a gente vai discutir um pouco mais sobre esses assuntos, né, na aula de sistema imune. Mas é importante dizer que, nesse caso, é preciso, né, utilizar aí uma bombinha, né, de asma. Por quê? Porque ela vai causar a obstrução, né, o selamento dos alvéolos. E os medicamentos que estão relacionados a essas bombinhas de ar vão fornecer esse descolamento, né, dessas membranas, fornecendo de novo, né, a entrada e a saída efetiva de ar. Mas a gente vai discutir um pouquinho mais sobre asma na aula de sistema imune. Já a bronquite, o nome já fala, né? It é de inflamação, bronque vem de brônquios, né? Então a bronquite ela vai ser uma inflamação que é bem grave nos brônquios. E aí a gente vai ter algumas definições importantes, né? Como por exemplo, a bronquite aguda, que é um processo inflamatório causado por agentes virais e que geralmente está associado aí, né, a patógenos que entram em contato com a região e que vão estimular processos inflamatórios mais complicados e que podem causar vários efeitos nocivos. Já a bronquite crônica, ela vai estar relacionada, né, a sistemas inflamatórios, né, a processos inflamatórios secundários, né, poluição, tabagismo ou algum tipo de processo alérgico. Pólen, né, causa muita bronquite nas pessoas, mudança muito abrupta de temperatura também, tá? E é importante o tratamento disso daqui com anti-inflamatórios diversos, dependendo do que o médico for indicar. Já a sinusite vai ser o quê? A inflamação e possivelmente também infecção dos sinos nasais.
Sinos nasais, que são essas cavidades que nós temos ao redor dos olhos e das bochechas. A gente pode ter inflamação desses sinos, que pode ter aí o acúmulo de muco. E é por isso que na sinusite, olhar para cima ou para os lados dói tanto, porque está muito associado também com questões de infecções, né? E aí o tratamento é feito com anti-inflamatórios e antibióticos. Já a tuberculose, né, é todo um processo causado nos pulmões, que podem, né, gerar aí danos permanentes à estrutura respiratória. A tuberculose, ela pode ser, né, caracterizada aí como uma doença infecciosa. Existem vacinas, logicamente, contudo, ela ainda continua sendo uma doença altamente contagiosa. E ela pode trazer, né, danos completos a todo o sistema pulmonar, desde os tecidos formadores, né, das regiões mais externas e internas, e também dos alvéolos. E é importante dizer que a tuberculose, né, a sua contaminação se dá principalmente, né, por correntes de ar, por tosse, espirro ou contato próximo com pessoas que estão doentes, e que podem liberar aí os bacilos, né, das bactérias causadoras da tuberculose. E além dos pulmões, né, esses bacilos, eles podem atingir os rins, a pele, os ossos e vários outros tecidos, né, logicamente com menores efeitos graves, mas ainda assim graves. Já a pneumonia, né, o nome já fala, é uma infecção que pode ser causada por vários agentes. Podem ser bactérias, podem ser vírus, podem ser fungos, ou podem ser, como os médicos gostam de falar, de causa idiopática. Ou seja, ele não sabe de nada e, como ele não sabe o que está causando, vamos chamar de idiopático, né? E o que caracteriza a pneumonia? É basicamente uma infecção que faz com que haja um aumento da produção de fluidos, né, de mucos nos alvéolos, e impede aí os processos de trocas de gases. E esses processos de trocas de gases, como já vimos, são importantes para manter a homeostase do corpo. Se eles não acontecem, logicamente a pessoa também vai ter aquela sensação relacionada a afogamento, né, dificuldade em respirar e por aí vai. E que pode ser grave, porque pode levar a uma disfunção permanente dos pulmões e levar à morte, dependendo de qual é a categoria de pneumonia. Geralmente a pneumonia viral, ela é mais grave e causa mais mortes do que a pneumonia bacteriana. A tosse, né, na pneumonia, ela é diferente da tosse da tuberculose devido justamente a esse acúmulo, né, de muco nos alvéolos. Então a tosse de uma pessoa que está com pneumonia, ela vai ser uma tosse menos seca do que a tosse de pessoas com tuberculose, devido a esse muco que existe. E era isso que eu queria falar para vocês, gente, em relação ao sistema cardiovascular e ao sistema respiratório. Na próxima aula, nós iremos entrar em sistema imune, né, e sistema sanguíneo. Vamos ver os componentes do sangue, vamos ver como que o sangue é formado, vamos ver algumas coisas específicas, né, também de trocas de gases. Então essa aula se relaciona bastante com a aula do sistema cardiovascular. E vamos ver as células de defesa do corpo, sistema imune inato, adaptativo, formação de memória imunológica e algumas coisas que são relativas às vacinas, né, à imunização, tanto ativa quanto passiva. Beijinho, beijinho e bons estudos!